O melhor de tudo é que, inicialmente, quando tudo estava a abrir, não havia paragens, não havia mapas. Em 1980, Robert Plant fez uma escolha que lhe custou 800 milhões de dólares. Recusou a maior oferta da história da música. E os fãs ainda não sabem o verdadeiro motivo. Mas esta decisão foi apenas o início de uma vida cheia de segredos. Uma relação proibida com a irmã da ex-mulher. Um filho sobre o qual mal fala. E um padrão de perda de todos os que amou. Agora, aos 77 anos, Plant vive sozinho. Com memórias demasiado dolorosas para partilhar. A vida atual da lenda do rock não é apenas triste. É quase inacreditável. Robert Plant cresceu num mundo estável e incerto. O seu pai, Robert C. Plant, era um engenheiro civil qualificado que trabalhou em projetos importantes, como a construção de pistas de aterragem durante a Segunda Guerra Mundial. A família vivia em West Bromwich, procurando o conforto da classe média, mas não estava ali firmemente estabelecida. A verdadeira tensão vinha da sua mãe, Annie Celia Kane, que era descendente de ciganos. Esta herança deu a Plant um sentido de misticismo, folclore e o espírito errante dos forasteiros. Contrastava fortemente com o mundo organizado de projetos e estruturas do seu pai. A vida na região negra, assim chamada devido à fuligem e ao fumo que pairavam no ar da indústria pesada, parecia cinzenta e dura. As raízes da mãe ofereciam-lhe um mundo diferente, cheio de cor e imaginação, que mais tarde viria a moldar as suas letras com temas de mito e magia. Crescer preso entre estes dois mundos tornou-se a luta decisiva dos seus primeiros anos. À medida que foi crescendo, o conflito com os pais tornou-se mais difícil de ignorar. O seu pai esperava que ele seguisse um caminho seguro e se tornasse um contabilista credenciado, o que na Grã-Bretanha do pós-guerra era visto como o pináculo da respeitabilidade. Para Robert C. Plant, que tinha lutado arduamente para subir na carreira, a ideia de o filho abandonar este sonho foi profundamente decepcionante. Mas Robert já tinha encontrado algo mais que o consumia por completo. Tinha descoberto o blues, com a sua força bruta e honestidade emocional, através de artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf e Sonny Boy Williamson Seguin. A canção falava de dor e desejo de formas que ele sentia profundamente, mesmo tendo crescido longe do mundo que ela descrevia. Gastava a sua mesada em discos importados raros de uma loja de Birmingham chamada The Discovery, fechando-se no seu quarto para estudar cada som. Para ele, não era apenas música, mas um estilo de vida que rejeitava a existência tranquila e segura que os seus pais valorizavam. Aos 16 anos, frequentava a King Edward VI Grammar School, em Stourbridge. Para sua família, esta era uma conquista de orgulho, um trampolim para a universidade e um futuro respeitável. Mas Robert sentia-se preso. As matérias que era obrigado a estudar, como latim e matemática, pareciam insignificantes quando comparadas com a atração eletrizante do blues. Nas suas próprias palavras, ele era um pino quadrado num buraco redondo. Aos 16 anos, com apenas algumas aprovações no GCE O-Level, tomou a ousada decisão de abandonar a escola. Para os seus pais, não foi apenas um erro, mas uma completa traição a tudo aquilo por que tinham lutado. Para ele, era o único caminho a seguir. Ele não estava apenas a abandonar a escola, estava a deixar para trás a vida que haviam planeado para ele. Logo a seguir, a tensão em casa chegou ao limite. Com apenas 16 anos, Robert partiu definitivamente. Não foi uma grande aventura, mas sim um período difícil e incerto, sem dinheiro e sem ter para onde ir. Dormia no chão da casa de amigos, mudando-se constantemente, vivendo o tipo de vida errante que outrora admirara nos músicos de blues que amava. A sua namorada, Maureen Wilson, um pouco mais velha, dava-lhe apoio emocional e financeiro. Finalmente encontraram um pequeno apartamento juntos em Walsall, onde ela o ajudou a manter-se à tona enquanto ele perseguia o que parecia um sonho impossível. Entre 1964 e 1966, quase não falava com os pais. Para sobreviver, aceitou trabalhos manuais pesados, o mais punitivo dos quais foi o de pavimentador de asfalto para a construtora Wimpey, nas West Midlands. O esforço físico fortaleceu-o e deu-lhe a garra que mais tarde transpareceria na sua voz. Mesmo com estes empregos exaustivos, as suas noites eram dedicadas à música. Em 1966, juntou-se a um grupo que lhe deu o seu primeiro gostinho de sucesso. Chamava-se Band of Joy, e cedo se tornou uma lenda em Birmingham e na região de Black Country.
A banda incluía o baterista John Bonham, cuja execução poderosa combinava com os vocais arrebatadores e indomáveis de Robert de uma forma eletrizante. Juntos, criaram um som que sugeria algo muito maior. Em palco, Robert, com os seus longos cabelos loiros e presença dramática, ganhou a alcunha de o homem selvagem do blues da Terra Negra. Os Band of Joy conquistaram uma sólida base de fãs locais, e Robert destacou-se como alguém único. No entanto, apesar de toda a sua energia, a banda nunca conseguiu um contrato discográfico e ganhou pouco dinheiro. Tocavam em pubs e discotecas cheias, mas muitas vezes recebiam pouco mais do que dinheiro em cerveja. Foi uma época de crescimento, mas também de profunda frustração. No verão de 1968, tudo mudou. Jimmy Page, o brilhante guitarrista dos Yardbirds, enfrentava uma crise. A sua banda tinha acabado de se separar em julho, deixando-o com contratos de digressão na Escandinávia e nos Estados Unidos no valor de cerca de $30 mil. Se não conseguisse encontrar uma nova banda rapidamente, corria o risco de um desastre financeiro. A sua primeira escolha para cantor, Terry Reid, recusara, mas Reid recomendou Robert Plant. Na altura, Robert tinha apenas 20 anos e mal conseguia sobreviver, ganhando cerca de $20 por semana. Para Page, conhecê-lo não foi casual. Era uma busca desesperada por alguém que o ajudasse a evitar a falência e a obscuridade. A 31 de julho de 1968, Page conduziu 193 quilômetros desde Londres para ver Robert atuar com a banda Poco, conhecida Hobbs Twiddle, perante um pequeno público numa escola de formação de professores em Birmingham. A apresentação de Robert naquela noite deixou-o atônito. Cantou Somebody to Love e Blues Standards, dos Jefferson Airplane, com uma voz que se estendia por 4 oitavas, movendo-se com uma presença diferente de tudo o que Page já tinha visto. Robert parecia carregar uma energia estranha, quase mística, em palco. Mais tarde, Page admitiu que achava que devia haver algo de errado com ele pessoalmente. Caso ao contrário, alguma big band já o teria contratado. A verdade é que as bandas londrinas rejeitaram Robert por o considerarem demasiado pesado ou estranho para o mainstream. Nessa noite, Page soube que tinha encontrado alguém extraordinário. No dia seguinte, Robert visitou Page no seu ancoradouro vitoriano em Pangbourne. A casa estava repleta de tapeçarias medievais, arte oriental e livros sobre ocultismo, criando o ambiente para o que viria a ser uma sessão que duraria toda a noite. Robert trouxera discos raros de blues americano, incluindo a obra completa de Robert Johnson e gravações de Skip James, que combinavam com a coleção do próprio Page. Ficaram acordados até as 4 da manhã, trocando músicas e ideias. A dada momento, tocaram Babe, I'm Gonna Leave You, e a voz de Robert soou tão poderosa que pareceu sacudir as vigas de madeira da casa. Ao amanhecer, já tinham mapeado o início de canções como Dazed and Confused e Communication Breakdown, faixas que mais tarde renderiam milhões. Com Robert a bordo, Page dedicou-se a completar a banda. Robert sugeriu trazer John Bonham, que na altura ganhava $40 por semana com o grupo de Tim Rose. A bateria de Bonham era tão poderosa que foi banido de alguns locais por partir paredes com o seu bombo. Page ofereceu-lhe $25 só para fazer um teste, o que era quase o dobro do que já ganhava, e resultou. Para completar a formação, juntou-se a eles John Paul Jones, músico de estúdio com créditos ao lado dos Rolling Stones e Donovan. Jones tinha estudado no Royal College of Music e tocava vários instrumentos com facilidade. Em 1967, já tinha ganho mais dinheiro como músico de estúdio do que muitas estrelas de rock a tempo inteiro. Em apenas 3 semanas, o novo grupo formou-se, com cada membro a trazer um talento raro, mas todos a ganhar menos de $150 por semana no total. Em setembro de 1968, estavam prontos para o lançamento. Inicialmente, usavam o nome The New Yardbirds, mas as ameaças legais do ex-baixista dos Yardbirds, Chris Dreja, obrigaram-nos a mudar o nome. O novo nome surgiu de uma piada de Keith Moon e John Entwistle, dos The Who, que uma vez disseram que a nova banda de Page iria falhar como um balão de chumbo. Page adorou a frase, mas mudou a grafia para Led Zeppelin. Achou que descrevia perfeitamente a mistura de peso e voo, poder e beleza que queria que a banda representasse. O primeiro álbum dos Led Zeppelin, em 1969, não só entrou nas tabelas, como explodiu na cena musical e mudou o rock para sempre. Em poucos meses de formação, a banda já estava a vender mais do que artistas consagrados e a definir o som que mais tarde definiria o heavy metal.
Jimmy Page encontrou Robert Plant por acaso, ouvindo-o cantar Somebody to Love numa faculdade em Birmingham. Soube imediatamente que a voz de Plant era diferente de tudo. Nesse disco de estreia, Plant emitia notas agudas, rosnados profundos e gemidos crus que conferiam à música uma potência nunca antes ouvida. Tornou-se a faísca que inspirou bandas futuras como Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden. Ainda antes de terminarem a sua primeira digressão mundial, os Led Zeppelin já tinham sido coroados como o novo gigante do rock. E o caminho da música tinha mudado para sempre. No centro desta ascensão estava Robert Plant. A sua presença em palco criou uma imagem que os fãs não conseguiam esquecer. Com os seus longos cabelos loiros a caírem sobre o peito nu e a sua postura alta e confiante, ficou conhecido como o Deus Dourado. Não só cantava, como também se movia com energia, estalando os dedos, atirando a cabeça para trás e fazendo poses ousadas que tornavam cada atuação inesquecível. O seu visual tornou-se um símbolo do próprio rock. Em 1974, uma revista de música chegou mesmo a atribuir-lhe o invulgar prêmio de peito-orama, dizendo que tinha o melhor peito do rock. Plant riu-se disso mais tarde, dizendo que se sentia honrado, mas não sabia o que dizer sobre o seu próprio peito. As suas camisas coloridas, calças justas e joias brilhantes só contribuíam para a imagem. O estilo que criou influenciou inúmeros outros vocalistas, de Mick Jagger a Jim Morrison, e ajudou a definir o que significava ser uma estrela de rock. O momento que selou o seu lugar na história aconteceu em 1971, com o lançamento de Led Zeppelin IV. O álbum vendeu mais de 37 milhões de cópias em todo o mundo, sendo um dos álbuns mais vendidos alguma vez gravados. A sua peça central era Stairway to Heaven, uma canção com mais de 8 minutos de duração que, ainda assim, conseguiu tornar-se numa das faixas mais adoradas da história do rock. Mesmo com a banda a recusar lançá-la como single, os fãs compraram o álbum todo só para o ouvir, só nos Estados Unidos. O álbum foi certificado 24 vezes como platina, o que significa que foram vendidas mais de 24 milhões de cópias. Em todo o mundo, o número chegou aos 38 milhões. Ao mesmo tempo que a sua fama crescia, também a vida pessoal de Plant mudava. A 9 de novembro de 1968, casou com Maureen Wilson. O copo de água foi realizado no Roundhouse, em Londres, onde os recém-formados Led Zeppelin atuaram, tornando-se talvez a estreia em concerto mais exclusiva que se possa imaginar. Plant conheceu Maureen num concerto dos Georgie Fame em 1966 e, à medida que a sua carreira descolou de pequenos clubes para o estrelato mundial, tornou-se uma presença constante na sua vida. Chegou a compor para ela a música Thank You, presente no seu segundo álbum. Juntos, tiveram 3 filhos, e Maureen garantiu estabilidade em casa enquanto Plant estava em digressão. Nesses primeiros anos, o casamento deu a Plant uma rara sensação de vida normal no meio do caos da fama do rock. Mas a vida na estrada não estava isenta de escândalos. Em julho de 1969, ocorreu o chamado incidente do Tubarão da Lama, no Edgewater Inn, em Seattle, de acordo com Carmine Appice, dos Vanilla Fudge, que confirmou posteriormente nas suas memórias. Os membros dos Led Zeppelin e dos Vanilla Fudge envolveram-se num encontro chocante com uma groupie de 17 anos e um peixe retirado da Bahia. A história ganhou mais atenção quando Frank Zappa a recontou num álbum ao vivo de 1971. Durante anos, o facto foi descartado como um mito, mas a confirmação, anos mais tarde, consolidou-o como uma das histórias mais ousadas da história do rock. O evento decorreu durante a primeira grande digressão dos Led Zeppelin pelos Didn't Conheces, o que o tornou ainda mais surpreendente, dado que a banda ainda estava a tentar consolidar uma reputação sólida. Os sentimentos de Plant sobre os excessos do estilo de vida roqueiro mudaram com o tempo. Em 1975, sentia-se incomodado com a crescente cultura groupie em Los Angeles, especialmente ao ver raparigas cada vez mais jovens atraídas por ela. Escreveu sobre isso na música Sick Again, onde expressou a sua tristeza e frustração. Em entrevistas, falou sobre a sua desilusão com a cena, dizendo que o que antes era entusiasmante parecia agora superficial e errado. Em meados da década de 1980, chamou abertamente o estilo de vida de estrela de rock de decadente e mesquinho, mostrando o quanto se tinha distanciado dos excessos que definiam grande parte da imagem dos Led Zeppelin. Plant trouxe também uma profundidade à música dos Led Zeppelin que muitos não esperavam. Entrelaçou o seu amor pela literatura e pela mitologia nas suas letras,
inspirando-se muitas vezes nas obras de J.R.R. Tolkien e nas lendas nórdicas. Músicas como Ramble On faziam referência a Mordor e The Battle of Evermore inspiravam-se fortemente no mundo de Tolkien, com imagens que os fãs ligavam diretamente a personagens como Frodo e Galadriel. Também explorou mitos nórdicos em canções como Immigrant Song, onde cantava sobre as conquistas vikings e o Valhalla. Isto conferiu à música do Zeppelin uma riqueza e complexidade que os diferenciavam de outras bandas. Em 1973, durante os seus concertos no Madison Square Garden, a banda deparou-se com um dos maiores mistérios do rock. Entre as 1h20 às 19h30 do dia 29 de julho, cerca de $200 mil em dinheiro foram roubados do seu cofre no Drake Hotel. O dinheiro representava os seus ganhos com os concertos. O manager da digressão, Richard Cole, descobriu o roubo quando foi pagar a equipe de filmagens, encontrando apenas passaportes na caixa. Apesar de uma investigação completa da polícia de Nova York e de um relatório detalhado, o dinheiro nunca foi recuperado e ninguém foi apanhado. O roubo continua a ser um dos mais notórios da história do rock, e foi até mencionado no filme do concerto da banda, The Song Remains the Same. O crescimento de Plant como compositor foi outro grande ponto de viragem. No início, as suas letras eram frequentemente criticadas por serem simples e repetitivas, mas em 1970, com o lançamento de Led Zeppelin III, começou a compor música mais reflexiva e pessoal. Faixas como That's the Way e Brown We Are Stomp mostraram um novo lado dele, repleto de narrativa e profundidade emocional. Incentivado por Jimmy Page, Plant ganhou confiança e desenvolveu um estilo que combinava a reflexão pessoal com temas mitológicos. De seguida, ocorreu o devastador acidente em Rhodes, a 4 de agosto de 1975. Durante as férias com a família, Plant perdeu o controle do carro. O acidente deixou-o com o tornozelo e o cotovelo partidos, enquanto Maureen sofreu uma fratura no crânio e ferimentos múltiplos. Os seus filhos, felizmente, escaparam com apenas ligeiros hematomas. Plant temia que Maureen não sobrevivesse, mas graças à ajuda médica imediata e aos recursos da banda, recuperou. O próprio Plant ficou com danos permanentes, incluindo problemas de memória. Os seus ferimentos mudaram tudo. Passou meses numa cadeira de rodas e demorou 2 anos para se recuperar totalmente. Durante este período, os Led Zeppelin tiveram de cancelar uma enorme digressão norte-americana de 33 datas, incluindo concertos em Oakland, Kansas City, Atlanta e no Rose Bowl de Pasadena. Os cancelamentos foram um golpe devastador para os fãs e custaram milhões à banda. Ainda mais doloroso, Plant teve de se adaptar às gravações confinado a uma cadeira. Em 1977, os Led Zeppelin regressaram aos Estados Unidos para uma grande digressão, a primeira em 2 anos após o carro de Plant. Os fãs esperaram impacientemente, e agora havia 51 concertos planeados nas principais cidades americanas. O Madison Square Garden e o Chicago Stadium esgotaram instantaneamente, cada um com 15 mil a 20 mil lugares, e a digressão arrecadou mais de $5 milhões em vendas antecipadas. A 23 de julho de 1977. Enquanto a banda atuava para 76 mil fãs no Louisiana Superdome. Em Nova Orleans, Plant recebeu um telefonema que mudaria a sua vida para sempre. A sua mulher, Maureen, telefonava de Inglaterra com a notícia de que o seu filho de 5 anos, Carrick, tinha adoecido gravemente de repente. Descreveu-o sofrendo de vômitos intensos, febre que tinha chegado aos 40 graus e fraqueza assustadora. Plant estava a 6.400 quilômetros de distância. 3 dias depois, a 26 de julho, Plant recebeu a segunda chamada. Carrick tinha morrido de uma rara infecção viral que se tornou fatal em menos de 48 horas. Plant tinha planeado regressar a casa nesse mesmo dia, mas perdeu a hipótese de ver o filho vivo por apenas algumas horas. Testemunhas disseram que desmaiou e soltou um grito tão doloroso que ecoou pelo corredor do hotel. A banda cancelou imediatamente os restantes 27 concertos da digressão, abdicando de cerca de $4 milhões e desiludindo mais de 800 mil compradores de bilhetes. Plant isolou-se durante 6 dias, recusando-se a sair do quarto de hotel, enquanto os colegas de banda e a equipa se certificavam de que ele pelo menos comia e bebia água. Deitou milhares de dólares em álcool para o ralo, recusou-se a consumir drogas e disse ao empresário Peter Grant que achava que nunca mais conseguiria atuar. A sua seguradora tentou mesmo negar um pedido de indemnização de $2,3 milhões, alegando que o luto familiar não estava coberto.
o que acrescentou mais uma camada de dor à tragédia. Plant passou o ano e meio seguinte em reclusão quase total na sua quinta em Worcestershire, perdendo mais de 13 quilos e raramente sendo visto fora da sua família próxima e de alguns amigos. A única coisa que o impediu de abandonar a música por completo foi o apoio de John Bonham. Plant admitiu mais tarde que estava pronto para se afastar completamente, talvez até se tornar professor, até Bonham assumir o cargo. Bonham chegou a usar a sua própria limusina, Mercedes de 6 portas, completa com um chapéu de motorista, apenas para criar uma rotina segura e confortável para Plant. Ele e a sua esposa, Pat, viviam perto e mantinham-se próximos da família Plant, oferecendo apoio que ia para além da amizade. Samuel. Plant acreditava que os Led Zeppelin teriam acabado em 1977, em vez de 3 anos depois. A tragédia mudou Plant completamente. O homem que antes era visto como o deus dourado do rock, com a sua presença em palco alucinante e letras mitológicas, já não se preocupava com mundos de fantasia ou com a arrogância de uma estrela de rock. Ele procurava autenticidade. Deixou de se entregar a substâncias quase imediatamente e concentrou-se na realidade das pessoas que amava. Mais tarde, admitiu que passou grande parte desse tempo a questionar o valor da sua vida e o que significava ser pai e marido em vez de artista. Da sua dor surgiu uma das canções mais emocionantes da história do rock, All My Love. Plant compôs-a como uma homenagem direta a Carrot, chamando-lhe uma forma de homenagear a alegria que o seu filho lhe proporcionou e a sua família. Gravou os vocais numa única fita, incapaz de revisitar a emoção crua mais do que uma vez. A música era diferente de tudo o que os Led Zeppelin já tinham feito, construída em torno do sintetizador Yamaha GX1 de John Paul Jones, sem a participação de Jimmy Page. Foi uma das 2 únicas canções dos Led Zeppelin que não foram coescritas por Page, o que demonstra o quão pessoal era para Plant. Mais tarde, disse que foi um dos melhores momentos da banda. Quando a banda gravou In Through the Outdoor, em Estocolmo, no final de 1978, a diferença foi clara. Jimmy Page e John Bonham estiveram frequentemente ausentes devido ao vício, deixando Plant e Jones responsáveis pela maioria das composições. A nova perspectiva de Plant moldou todo o disco, que alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 e lá permaneceu durante semanas. Em 1980, o consumo de álcool de John Bonham atingiu um nível impossível de esconder. Na digressão europeia dos Led Zeppelin, em junho e julho desse ano, os sinais de alerta eram claros. Durante um concerto em Nuremberg, desmaiou a meio da 3ª música. A banda alegou que ele tinha simplesmente comido demais, mas a imprensa rapidamente apontou o álcool como o verdadeiro motivo. O incidente foi tão grave que teve de ser levado para o hospital. A Rolling Stone noticiou posteriormente que ele tinha recentemente superado o vício da heroína e estava a tomar medicamentos para a ansiedade e depressão ao mesmo tempo, somado ao consumo excessivo de álcool. Era uma mistura perigosa. Os mais próximos percebiam que estava no limite, mas ninguém se conseguia conter. A 24 de setembro de 1980, iniciou aquele que viria a ser o dia mais trágico da sua vida. Rex King, assistente dos Led Zeppelin, foi buscá-lo para o levar aos ensaios nos Bray Studios. No caminho, Bonham pediu para parar para tomar o pequeno almoço. Nessa única refeição, bebeu 4 doses quádruplas de vodka. Isto significou 16 doses de vodka. Cerca de 400 a 560 mililitros de álcool puro. Tudo antes do meio-dia. Robert Plant recordou mais tarde Bonham dizer: "Chega de tocar bateria. Toda a gente toca melhor do que eu." Num momento estranho e quase profético, Bonham chegou a dizer a Plant: "Quando chegarmos ao ensaio, tocas bateria e eu canto." Antes de arrancar o parasol do carro e o atirar pela janela. Em estúdio, continuou a beber muito durante a tarde e a noite, sem dar descanso ao corpo. O dia seguinte, 25 de setembro, trouxe notícias devastadoras. Por volta das 13h45, John Paul Jones e o empresário Benji Lefebvre encontraram-no morto na casa de Jimmy Page em Windsor, a antiga casa do moinho em Clewar. Tinha ido para a cama cerca de 13 horas antes, posto de lado por um membro da equipa para ajudar a manter as suas vias respiratórias desobstruídas. No inquérito. Um mês depois, foi revelado que tinha consumido cerca de 40 doses de vodka em 24 horas, cerca de 1 a 1,4 litros de álcool.
O seu sangue apresentava uma taxa de álcool de 276 miligramas por 100 mililitros, uma quantidade que o médico legista disse ser incompatível com a vida. Engasgou-se durante o sono porque o álcool lhe tinha entorpecido os reflexos. Não foram encontradas drogas no seu organismo. Tinha apenas 32 anos e deixou mulher e 2 filhos. A sua morte pôs fim imediato aos Led Zeppelin. 70 dias depois, a 4 de dezembro de 1980, a banda anunciou oficialmente que não continuaria sem ele. Os membros sobreviventes, Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, explicaram que não podiam continuar em respeito por Bonham e pela sua família. A sua escolha foi rara na história do rock. A banda abdicou de enormes ofertas para se reunir. A Dire Memento recusaram 90 milhões de dólares cada um para uma digressão pelos TOIQI. Anos mais tarde, surgiram rumores de uma oferta de 800 milhões de dólares de Richard Branson. A digressão norte-americana planeada, que começaria a 17 de outubro em Montreal, foi cancelada imediatamente. A era que definiu o rock durante mais de uma década tinha chegado ao fim repentinamente. Para Robert Plant, a morte de Bonham aos 32 anos deixou um vazio que parecia impossível de preencher. Nesse momento, Phil Collins entrou em cena. Collins, que já estava em ascensão com a sua carreira a solo, disse a Plant: "O tipo que ficou atrás de ti durante todos aqueles anos era o meu herói." Tocou bateria em 5 das 8 canções do primeiro álbum a solo de Plant, Pictures at 11, e até se juntou a ele numa digressão em 1983. Plant disse mais tarde que não foi tanto o conselho que Collins lhe deu, mas o incentivo e o apoio de que precisava para se manter novamente independente. Pictures at 11, lançado a 25 de junho de 1982 nos Estados Unidos e a 2 de julho no Reino Unido, provou que Plant poderia ter sucesso sem os Led Zeppelin. Alcançou a 2ª posição no Reino Unido e a 5ª na Billboard 200 americana, conquistando o disco de platina nos Canadá e ouro na Austrália. A crítica elogiou o álbum, com a Rolling Stone a observar como Plant transformou as ambições modestas num grande evento. Foi o único álbum a solo da sua carreira lançado pela editora Swan Song, dos Led Zeppelin, antes do seu encerramento. No ano seguinte, Plant conseguiu o seu primeiro êxito a solo com Big Log. A canção alcançou a 20ª posição na Billboard Hot 100 dos US e a 10ª posição no Reino Unido, além de ter subido para a 6ª posição na tabela Billboard Top Tracks. A história por trás era inusitada. Nos Rockfield Studios, enquanto experimentavam com uma caixa de ritmos TR-808, os músicos ficaram sem lenha. Encontraram um tronco de 4,5 metros e sem ferramentas. Queimaram lentamente uma das extremidades até ficar oca. Este momento insólito inspirou o título misterioso da música. O videoclip, realizado por Storm Thorgerson, apresentava cenas assustadoras da Califórnia e do Nevada, incluindo o Vale da Morte e Las Vegas, e ajudou a consolidar a nova imagem da Plant. A carreira de Plant prosperava, mas a sua vida pessoal estava em declínio. O seu casamento com Maureen Wilson, com quem se casou em 1968, terminou em 1983. Acompanhou-o durante a sua ascensão à fama. A morte do seu filho de 5 anos, Carrick, em 1977, e o colapso dos Led Zeppelin em 1980. Mas as exigências da carreira a solo de Plant, com as suas constantes digressões, revelaram-se demais. Após o divórcio, teve uma breve relação com Ian Hatton, guitarrista da banda de Jason Bonham, no início dos anos 90. Apesar dos anos separados e de Plant ter tido um filho com outra mulher, muitos acreditam que nunca ninguém substituiu Maureen no seu coração. O álbum de Plant, Now and Then, de 1988, tornou-se o seu maior triunfo a solo, lançado a 29 de fevereiro. Vendeu 3,1 milhões de cópias em todo o mundo e alcançou a 6ª posição nos QZL e a 10ª posição no Reino Unido. O álbum foi certificado com tripla platina nos QZL em 2001. O álbum contou com a participação de Jimmy Page em 2 faixas, Heaven Knows e Tall Cool One, sendo que esta última continha samples de riffs clássicos dos Led Zeppelin. Ao unir o seu passado ao seu novo som, Plant conseguiu o que muitos consideravam impossível, prosperando para lá dos Led Zeppelin. Em 1991, Plant deu à luz o seu 4º filho, Jessie Leigh, com Shirley Wilson, irmã de sua ex-mulher Maureen. Esta situação familiar incomum surpreendeu os fãs e fez manchetes. Para Plant,
O nascimento ocorreu após a perda devastadora do seu filho, Carrick. Anos antes, Jesse Lee optou por uma vida privada e tem agora 34 anos, sendo conhecidos pelos fãs apenas por detalhes esparsos. Em 2010, Plant iniciou uma relação com a cantora folk norte-americana Patty Griffin, depois de trabalhar com ela na Band of Joy. Passaram vários anos a dividir o seu tempo entre o Texas e a Inglaterra, mas as diferenças culturais foram demasiadas. Plant admitiu que sentiu tristeza e arrependimento quando se separaram em 2014. Um dos seus projetos mais celebrados surgiu em 2007, quando se juntou a Alison Krauss para o álbum Raising Sand. Contra todas as probabilidades, o disco arrebatou o Grammy de 2009, vencendo todas as 5 categorias para as quais estava nomeado, incluindo Álbum do Ano e Gravação do Ano. Foi um triunfo inesperado que mostrou que a música de Plant ainda podia cruzar fronteiras décadas depois dos Led Zeppelin. Hoje, aos 77 anos, Plant vive uma vida mais tranquila com a sua companheira, Dawn England. Passam algum tempo em Worcestershire, assistindo a jogos de futebol locais e apoiando eventos comunitários. Tornou-se patrono de uma instituição de caridade local para sem-abrigo e ainda faz digressões com a sua banda, Saving Grace. O seu patrimônio líquido está estimado em cerca de 200 milhões de dólares. Grande parte dele proveniente do catálogo dos Led Zeppelin, que continua a facturar 8 a 12 milhões de dólares por ano. Apesar da fortuna, escolhe um estilo de vida simples, mantendo-se próximo das suas raízes e, ao mesmo tempo, fazendo música.